Olá, eu sou o Ribo Ulisses, bem-vindo ao Papo de Prateleira, o espaço de conteúdo, o espaço de informação que está sempre falando a respeito do quê? De agronegócio brasileiro. Esse agro aí que é um dos quatro maiores do mundo, ao lado dos americanos, ao lado da Índia, ao lado da China, e caminhando para a gente ultrapassar esse povo, viu? Que não para de crescer, uma coisa espetacular, inúmeros produtos aí, venda para mais de 150 países, e é tudo feito porque a gente aplica muita ciência e muito conhecimento. E sempre o Papo de Prateleira contando aí com o apoio, a parceria dos nossos amigos do Clube Agro Brasil, que é o Marketplace, que além de ajudar aí o produtor, que é o cliente final de todo mundo, a ter contato com as tecnologias que a indústria pesquisa e que a indústria oferece, ainda é bonificado, ganha pontos para fazer o quê? Para comprar mais insumos e aplicar lá na fazenda para ganhar mais dinheiro, ajudar aí a comunidade onde está inserido. E eu vou falar que a gente está sempre falando a respeito de revoluções do agronegócio, coisas que avançam com uma velocidade impressionante, coisas novas também, mas você sabe que tem uma coisa que não tem nada de novo, que desde que se plantou há milhares de anos aí, caiu semente até sem querer no chão e ela germinou, nunca se falou tanto num tripé, e uma base desse tripé é o solo, é a qualidade do solo. Parece uma coisa assim bem banal, mas ainda tem um monte de produtor rural do Brasil não dá devida atenção ao solo. Ele poderia estar produzindo muito mais. E a gente vai conversar exatamente sobre isso com a Vânia Pankiewicz, a Vânia que é lá do Paraná, é de Curitiba, hoje especialmente ela está em Guarapuava, ela é fundadora e CEO da Gol Solos. Ô, Vânia, bem-vinda aqui ao Papo Prateleira, tá? Obrigada, Ulisses. É uma honra estar aqui falando com você para esse bate-papo maravilhoso sobre o agro que eu tanto amo. Ah, maravilha, amamos então. Ô, Vânia, fala uma coisa, a gente, a Gol Solos é 2022, é um bebezinho, né? E ela é um braço do agronegócio da empresa da Gol Genetic, que aí já tem um certo tempo, foi fundada em 2016, é especializada na análise sobre o que tem de micro-organismo lá no solo da fazenda do agricultor, né? E fala uma coisa, ô, Vânia, eu queria conversar com umas perguntas assim, meio tati-bitati mesmo, tá? Fala uma coisa, qual é o Uhum. papel dos micro-organismos na agricultura, afinal? Eles são jogadores muito importantes Ah, ali no solo, né? O solo é composto por um tripé físico, químico e biológico. A ok. gente conhece muito da parte físico-química e hoje a gente está abrindo os olhos para a parte biológica, que é composta pelos micro-organismos, por macro-organismos, pequenos insetos, todos que vivem ali naquele ecossistema para baixo da Terra, né? Tem os que a A gente gente vê sabe. e tem os que a gente não consegue ver, né? Tem, a maioria a gente não consegue ver. Aham, Estima-se que apenas que a gente consegue cultivar em placas de cultivo de ah, 2 a 5% dos micro-organismos que de fato existem no solo. meu Deus do céu. Então, existe muito micro-organismo que a gente nem conhece, nem sabe que eles existem ainda. E o que a GoSolos faz é justamente analisar esses micro-organismos por uma tecnologia que chama sequenciamento de DNA. Perfeito. Então, essa tecnologia ela é utilizada em muitas áreas já, né, da ciência, da saúde humana, mas ela é aplicada agora para o solo, para o conhecimento dos solos, que é chamado de microbioma do solo ou metagenoma do solo, que é a gente sequenciar o DNA daqueles micro-organismos que estão lá no solo, né? Perfeito. E fala uma coisa, e depois que o fazendeiro sabe, né, depois que vocês, na verdade, né, da Gol Solo, sabem que tipo de organismo tem ali no solo daquele camarada, porque vocês analisaram, o que que ele faz? Essa é uma ótima pergunta e a gente passou muitos anos pensando sobre isso até que a gente fundou a GoSolos ano passado, porque a informação que sai, ela é muito complexa. E às Tá. vezes o produtor, ele olha para aquele resultado e fala assim, tá, mas e daí, o que que eu faço com isso, né? Qual que é a Aham. aplicação de fato disso? Então a gente construiu um resultado que ele organiza essas informações que são quais os micro-organismos, quais as funções que eles têm no solo e o que que isso significa, que tomada de decisão que você pode tomar a partir disso, né? É uma Então, espécie por de um exemplo, a gente index de consegue. micro-organismos? Isso, a gente criou um índice de Aham. riscos de doença, por exemplo. Tá. Então, a gente compara entre duas amostras e mostra: olha, aqui você tem um maior risco de uma determinada doença, de fusariose, ou de antracnose. Ok. Então, quando a gente descobre isso, a gente descobre isso muito antes do desenvolvimento do sintoma. Isso está no solo, no Ah, período de tá. pré-plantio. É prevenção Então, mesmo. existem.
É prevenção. Existem manejos específicos que você pode fazer. Por exemplo, tem um caso de produtores de trigo que a giberela é muito impactante para a cultura do trigo, né? E quando eles sabem antes que tem giberela no solo e que possivelmente vai desenvolver a doença, eles podem fazer um manejo mais assertivo de fungicida em momentos específicos para não ter aquela disseminação da doença ali na Perfeito. lavoura, né? E tem Ah, outros muitos exemplos de doenças que você pode tomar essa decisão. Aí, não só sobre doença, a gente também fala sobre saúde do solo. Então, é a isso que eu ia te quantidade de perguntar. Você, micro-organismos. você descobre só o bandidão dos micro-organismos ou os mocinhos também? Não, a gente olha os mocinhos também. Ah, E, inclusive, eles controlam os bandidos, né? Porque ah, a presença de um patógeno não determina a doença. Então, quando você encontra o patógeno e muitos outros benéficos, indica que o teu solo tem uma diversidade que muitas vezes ele é mais resiliente, chamado de solo supressivo. Então, ah. esse solo tem micro-organismos benéficos, ele tem uma maior biodiversidade. A ciência mostra que ele tem uma tendência de ser mais resiliente e de aguentar intempéries do ambiente, por exemplo. E E sempre quando a vão ter, gente né, Vânia? Sempre vão ter, sempre vão ter. Então, É. quanto mais jogadores de diferentes habilidades o solo tiver, mais saudável ele é e mais longevo também, né? Porque a gente quer uma agricultura produtiva, Exato. sustentável, quer dizer, que dure por muito tempo. Então, o solo precisa ter essa longevidade de aguentar uma produção por muitos anos. E quando a gente olha para a biologia do solo, ela fala muito sobre isso. Então, a maior biodiversidade, a quantidade de micro-organismos benéficos de várias funções a gente consegue enxergar. Por exemplo, os fixadores de nitrogênio, Perfeito. promotores de Uhum. crescimento, Pela raiz, né? solubilizadores de fosfato, Uhum. dá para encontrar todos eles lá. E fala uma coisa, e desculpe que a minha ignorância não é pequena, não, viu? Imagina. Não significa, na hora que o fazendeiro for fazer a correção que for necessário para ele produzir bem e utilizar muito bem a genética do que ele está jogando ali no solo, a semente e tudo mais, Uhum. a história não envolve acabar com o micro-organismo ruim, né? O malvado, né? Não, não. Hum. O micro-organismo, ele é patogênico quando ele encontra uma situação ideal, né? Ah, tá. Então, se ele não está numa situação onde ele vai se sobressair, se Perfeito. amplificar, ele não Tá. vai causar doença. Então, existem muitos fatores para determinar uma doença, né? Então, a gente até fala que essa análise ela é importante até para o posicionamento de alguns produtos, porque dependendo de como está o solo, quais micro-organismos está ali, você consegue direcionar o produto para um micro-organismo específico, né? Não Perfeito. necessariamente todos os micro-organismos vão ser afetados em determinada aplicação. Ô, Vânia, onde são feitas essas análises? O laboratório fica em Curitiba? Então, Ulisses, sim, o nosso laboratório Uhum. fica em Curitiba. A gente tem um laboratório próprio que fica dentro do Parque Tecnológico da PUC. Ok. Nós Pertinho da fazemos rodovia, né? pertinho da rodovia, exatamente ali. Aham. A gente tem um laboratório dedicado para serviços, onde a gente recebe as amostras e faz todas as análises. Então, a gente faz extração do DNA, sequenciamento. E a gente tem um laboratório dedicado só para P&D, onde a gente desenvolve novas inovações para o agro. E aí, depois de tudo isso, a gente ainda Ah, precisa fazer análise informática, porque todos esses dados vão dentro de um computador e a análise sai numa plataforma interativa. Então, lá, a gente também tem pessoas dedicadas tanto para o desenvolvimento de tecnologias de informática para que a gente possa olhar para esses resultados. e a GoSolo, ela se limita a fazer a análise do solo para o lavrador ou não? Ou tem alguma coisa após? Alguma coisa, por exemplo, no momento em que ele tem que tomar atitudes, vocês estão ao lado de alguma maneira? Com certeza, a gente entendeu que só a análise propriamente dita, ela não tem valor. Tá. Então, após a análise, a gente entrega o relatório, obviamente, que é basicamente o resultado completo, e tem uma entrega técnica, que é feita por um agrônomo especialista, Ah, perfeito. e ele senta com o produtor, ou com o consultor, com o vendedor, com quem esteja interessado ali em escutar os resultados, e ele explica tanto o laudo como sugestões de manejo. Então,
existem diversas formas de você lidar com o que está acontecendo ali no solo. Pode ser com aplicação de produtos Sim. químicos, de produtos biológicos, Ou de combinados, né? manejos combinados, com certeza. Manejos diferenciados, né? Apesar de que a maioria dos produtores já fazem boas práticas de manejo, mas especificamente para cada problema encontrado, a gente vê. Por exemplo, teve um produtor de melancia que Ah, tinha uma doença muito específica que estava acontecendo nele. Ele estava numa área, a primeira vez que ele estava plantando melancia naquela área específica. E certo. ele não estava fazendo a drenagem. E aí apareceu um micro-organismo lá, especificamente, que amplificou a colonização e podia acabar ali com a lavoura dele. E ele precisava só fazer drenagem de forma adequada. Aí a indicação foi: olha, você precisa fazer drenagem nessa área. Se você não fizer, vai Vai ter amplificar essa perda, né? doença e pode perder tudo. E ele já tinha perdido antes naquela mesma área pelo mesmo Judiação, motivo. né? Mas ele não percebe, porque é tanta coisa também que o agricultor precisa pensar, né? Sim. Que não dá para dar conta de tudo. Então a gente faz essas indicações de manejo. Perfeito. E por falar em manejo, eu vou fazer agora uma provinha oral com a Vânia Pankevics, né? Para ajudar a gente. Para começar essa provinha oral, é assim: produtor de qualquer parte do Brasil pode enviar amostras para vocês analisarem? De qualquer parte do Brasil. Esse produtor que eu falei para você, ele era de Roraima, plantando Nossa melancia. Senhora, lá do A alto. gente recebe amostras do Brasil inteiro. É. E como é E que a ele gente recebe amostras do Brasil Ah, inteiro. não, pode falar, desculpe. Como que ele faz? A partir Isso, da a coleta, coleta. a coleta do solo especificamente, a gente é muito simples, porque ela faz aquele caminhamento em zigue-zague de solo dentro de um tubo de mais ou menos 15 centímetros que a gente fornece. Então a Ah, gente vocês envia um kit enviam de um coleta. kit para eles? A gente envia um kit de coleta, ele faz a Tá? coleta do solo e envia de volta para nós. É importante que esse solo chegue até nós em até 3 dias. E Tá. ele chega, porque até os que vêm lá de cima para Curitiba eles chegam. Ah, põe no avião, E né? para que os micro-organismos até os micro-organismos estão ativos, né? Mesmo que o Perfeito. solo foi coletado, ele está ativo. Então a gente não quer que eles aumentem a multiplicação. Então, para a gente ter aquele panorama real do momento da coleta, ele precisa chegar logo no laboratório. Perfeito. Eu falo outra coisa. Então, é Existe esse que é o. não, que é o processo de pegar a amostra e enviar para vocês, né? Agora, fala uma coisa: tem grandes Uhum, propriedades, ou então grandes áreas, ou então tem áreas que são menores, mas que têm composição diferente no do solo. Pode ser uhum. uma grande variedade ou não. Como é que faz? Então, ainda não se sabe, nós não sabemos e ninguém sabe Ah, qual é o tamanho específico de uma área que deve ser coletada de solo para uma análise biológica, né, como tá. essa. O que acontece? A gente normalmente faz um planejamento de coleta Ah, para a gente definir áreas onde as coletas devem ser feitas que levem em consideração tipo de solo e relevo, principalmente. perfeito. Então, a gente vai, por exemplo, fazer uma coleta dentro de um talhão, e aquele talhão pode ser que a gente faça uma única coleta, pode ser que a gente faça duas coletas dentro do Ok. talhão, né? Coletas compostas. Isso depende muito do objetivo da análise e do tamanho da área. Então, não necessariamente vai ser uma amostra por hectare, como é feita normalmente a fisicoquímica. A gente faz um planejamento dentro dos objetivos do produtor. Perfeito. Nematóide é uma coisa possível de haver identificação num trabalho que a GoSolid faz? É possível a gente encontrar nematóide, a gente encontra em muitas amostras que a gente faz, porém existe uma limitação da técnica. Porque como a gente faz uma análise de DNA, a gente usa uma quantidade muito pequena de solo. Perfeito. Então, existe a chance de ter falsos negativos quando a gente olha para uma quantidade pequena de solo. Tá. Então, por isso que a gente faz identifica nematóide, mas a gente fala que essa ainda não é a melhor tecnologia para que a gente faça um diagnóstico de É melhor ele nematologia. A procurar análise uma coisa nematológica, pela complementar, né? quantidade de solo, pela quantidade de solo que ela avalia, né, pela metodologia de coleta até, ela ainda é mais indicada. Agora, quando a gente pega uma análise de DNA e cruza com uma análise nematológica, a gente consegue ver várias correlações. Ah, Então, a gente vê, às vezes, quando tem mais nematóide, tem outros patógenos junto, a gente enriquece a informação que a gente tira.
Que maravilha. Gente, a Vânia, ela é formada na Universidade Federal do Paraná, bioquímica e biologia molecular, e tem mestrado, tem doutorado, tá? E trabalhou, como parte do doutorado, né? Ela trabalhou nos Estados Unidos, né? Eu queria te perguntar uma coisa, Vânia, como é que é a questão de solo no hemisfério norte? Tem outra característica de clima, tem pelo menos 4 meses que aquilo é tudo duro de neve, como é que é? É muito diferente, né? É, Eu morei especificamente no Wisconsin, bem aham. perto lá do Corn Belt. Eu trabalhava com milho e é outra dinâmica, né? O solo, ele é rico porque justamente ele fica ali embaixo da neve por um bom tempo, então ele fica ali guardadinho Ele é e a a hora nossa que aquela palhada neve debaixo de neve, né? então a hora que aquela neve derrete, ele vem Com com vigor, né? bastante força, né? Com bastante vigor, juntando com a genética vegetal também, com alta tecnologia que é usada lá, é o sucesso que é. Mas a diversidade é tão boa quanto a nossa. E Ah, a tá. quantidade os biológicos nos Estados Unidos, eles estão começando a crescer bastante, como no Brasil. E eu acho que é um mercado super potencial lá também, né? E essas análises de solo já acontecem lá. Existem empresas que fazem, que utilizam essas metodologias de análise com os mesmos objetivos, tanto para entender a biodiversidade do solo, para entender o posicionamento de produtos, né? Isso é bem disseminado lá. É perfeito. E eu, se eu não estou falando uma grande bobagem, né? Parece que tem uma correlação muito grande do trabalho que vocês na Go Solos faz, né? Que é de identificar como é que está lá, como é que está a fauna, né? Do solo com produto biológico, Uhum, né? Que é o quê? Que são produtos que têm a sua origem também nesse meio ambiente, né? exatamente. Eu costumo falar que é muita coincidência, ou não, que Ah, o aumento do registro de biológicos aconteceu quando começou o aumento das tecnologias de sequenciamento de DNA. que Então, quando a legal. gente começou a entender mais sobre a genômica dos micro-organismos, começou a aparecer mais produtos biológicos. Aham, E hoje a gente precisa, então, conhecer o solo, conhecer aquela vida que está ali embaixo da terra, para que a gente entenda o que a gente vai colocar ali, né? claro. O Uhum. solo é rico, existem muitos micro-organismos benéficos ali, e não é só usando indiscriminadamente alguns biológicos que você vai melhorar ou não o seu solo. Então, essa análise ela é bem importante para posicionamento de produto, tanto para aplicação como para desenvolvimento. Então, indústrias que estão desenvolvendo biológicos e querem entender Ah. o potencial desse produto no solo, é uma análise dessa que mostra. Que legal, isso é tão legal que me fez lembrar uma história que é super recente, viu, Vânia? Que eu estava entrevistando umas pessoas com material de capa da revista Agro Revenda, e eu estava conversando com uma pessoa que aqui em Piracicaba é meio a concorrente da Gol Solos, né? É Aham, especialista, um laboratório especializado em fazer análise de solo, né? Eu estava sim. conversando com uma pessoa mulher, e perguntei para ela o que ela era graduada, né? Ela falou assim, eu fiz odontologia. Mas o dentista tem a ver com análise de solo? Aí ela pegou e me explicou. Na verdade, ela fazia um trabalho de pesquisa para tentar identificar o exato instante em que começava a formação de uma cárie no dente, né? Para Uhum. que o quê? Para que conseguisse ter uma intervenção para não haver a cárie ou então o dano ao dente ser tão pequenininho. E aí eles começaram a fazer um trabalho, fazer a mesma coisa só com o solo, para descobrir quais são os patógenos. Quer dizer, é realmente uma revolução que ela é recente mesmo, né? Exatamente. Na formação ali, os micro-organismos formam o que a gente chama de biofilme. Aham, Então, e isso isso. acontece muito no dente, né? Aham. Forma esse biofilme e isso vai causando ali diversas. O ecossistema bucal também é muito diverso. Então, é uma tecnologia que é aplicada para tudo, né? Eu, particularmente, sempre estudei com interação planta-bactéria. Tá. Então, é toda essa interação, porque a raiz da planta é o ator principal, vamos dizer assim, né? Sim. Quando entra a raiz e começa aqueles exudatos, é isso que vai recrutando os micro-organismos na volta. Então, estudar essa interação, que ainda tem muita coisa para ser estudada, é primordial para que a gente avance cada vez mais com as tecnologias.
É uma maravilha. Olha, eu vou contar uma coisa. Eu, se deixar que eu fico com essa mulher aqui até no final da tarde falando sobre isso. Eu também, Ulisses. Eu sou apaixonado por esse assunto. De novo, você tá me lembrando. Velho tem mania de lembrar de coisa, viu, Vânia? Você desculpa, tá? Mas agora, nessa última sua resposta, eu estava lembrando do maravilhoso Marcelo Gleiser, que é um físico, né? Que ele estava falando a respeito da ciência, está estudando. Ele falou assim, em resumo, ele falou assim: olha, o que tem no universo, o ser humano já sabe. Com bastante grandeza, mais de 90% sabe todos os elementos que tem no universo, tal, tudo mais. Por isso, talvez, é que a ciência agora está entrando para dentro da matéria, cada vez É mais. Aí ele falou verdade. da laranja, que ele pega a laranja, tem coisa, aí você joga a laranja, espatifa a laranja, ela vai se despedaçar em gomo, e o gomo você pode apertar, ele vai diminuir e tal, não sei o quê. Então, realmente, é meio que você está falando, né? A nossa boca, assim como o solo, tem bilhões e bilhões de seres vivos e que fazem parte desse planeta maravilhoso, né? Agora, você estava falando dos Estados Unidos, você estava falando a respeito de como é que funciona o solo, né? E eu estava lembrando dessa riqueza de seres vivos que é na faixa tropical do planeta, né? A gente tá conseguindo vencer essa guerra, então, de produzir num lugar que é quente, que é úmido e que tem vida para tudo quanto é lado o ano inteiro, né? É. É realmente uma força muito grande que a gente tem, né? De fazer todas, o ano todo, O ter a tempo inteiro, né? disponibilidade, o É, solo várias ali safras, né? disponível e várias safras para plantar. Por isso que é importante a gente cuidar do solo, porque ele está trabalhando, né? O ano Uhum. todo. Ele não tem nem um tempinho para descansar ali no geladinho embaixo da neve. Então, é importante que esse solo ele seja visto realmente como esse grande ativo responsável, né, por nutrir as plantas para que a gente consiga manter essas safras todas que a gente faz o ano todo. E você, gente, você que é de revenda, você que é de distribuição, você que é de cooperativa, você que é produtor rural, sabe uma coisa que o cara acabou de falar. Você pode ter um solo muito bom, só que ele vai se exaurir de alguma maneira ao longo do tempo com as várias safras. Logo, cuidar do solo sempre é tarefa sine qua non. E outra coisa, o que tem de solo para ser recuperado no Brasil, né? Só para falar de pastagem degradada, você tem aí quase mais metade da área cultivada atualmente para tornar uma área produtiva, seja para pastagem, forragem, para o gado principalmente, ou também se tornar área agrícola, né? Para a gente terminar aqui, Vânia, onde é que a Vânia Pankevics e onde é que a Gonçalves querem chegar? A gente quer chegar, a gente tem uma ambição bem grande, né? O que que nós pretendemos chegar? Hoje a gente tem uma plataforma interativa onde o nosso cliente consegue olhar todos os resultados, mas a gente quer aplicar bastante inteligência de máquina e inteligência artificial Ah, para que a gente chegue num ponto onde a gente saiba o perfil microbiológico dos solos, né? perfeito. Apesar do solo ser algo dinâmico, não vai existir algo que seja fixo para sempre, mas a gente vai conseguir ter indicadores biológicos, né? Então, uma soja no cerrado, qual é o melhor perfil microbiológico para ela? Que Uma bacana. soja no Rio Grande do Sul. O que que a gente espera? Ou quando a gente vê determinado patógeno, esse patógeno, talvez essa quantidade seja pouca para o Rio Grande do Sul, mas seja muita para o É, Cerrado. uhum, Então, a gente quer chegar utilizando inteligência artificial, né, para a gente poder aumentar a escala e melhorar esses dados em perfis específicos para os biomas e indicadores microbiológicos de micro-organismos específicos para que cada vez mais essa informação ela fique mais fácil para o produtor, né? A é, gente não quer de forma alguma criar mais uma tecnologia que vai dar mais informação ainda e vai deixar o produtor mais confuso. A gente quer cada vez mais facilitar a vida dele para que ele consiga aplicar mais tecnologia para melhorar a produtividade e sustentabilidade do solo. perfeito. Então, eu queria falar aí mais três coisas. Como é que é o seguinte? A Vânia tocou lá no meio da nossa conversa na questão de não deixar o agricultor atarantado, né? Porque ele tem muita coisa para fazer. É por isso que hoje, nas fazendas brasileiras, você tem cada vez mais uma equipe multidisciplinar. E não é sinal de que você precisa Uhum. contratar um bando de gente, não. Você pode contratar os serviços de pessoas também, mas você precisa ter o apoio técnico de engenheiro agrônomo, de geneticista, de gente que faz análise de solo. É um trabalho profissional da agricultura, não dá para fazer de uma maneira diferente, tá? E o recado
recado que ela acabou de dar, um recado direto para dois setores importantíssimos do agro, né? Um é a indústria. De repente, a gente pode começar a ter lançamento de várias variedades, por exemplo, de soja, como ela citou, para o Brasil, até porque é tudo diferente e essas interações vão ficar cada vez mais conhecidas pelo trabalho de análise de solos. E quem é que faz esse meio-campo? Quem faz esse meio-campo é a revenda, é a distribuição. São os técnicos das cooperativas que não só repassam a tecnologia, repassam o portfólio para o fazendeiro, mas tem que estar ao lado dele, prestando assistência e vendo como é que está funcionando a lavoura, como é que está se desenvolvendo e saber agir no momento adequado. E aí age com o quê? Age com drone, age com correção do crescimento da planta, atacando um patógeno que está afetando um pedaço da lavoura. É conhecimento, gente, que vai fazer a gente produzir melhor. É um prazer, Vânia. Eu queria te agradecer e, pelo amor de Deus, ó, mais uma integrante de um fã. Eu tenho vários fã-clubes que eu sou fã, né? E um deles é de quem mora em Curitiba, o lugar que eu trabalhei quase 15 anos na cidade maravilhosa, adorava quando fazia frio. Então, ela vai voltar muito mais vezes para falar desses assuntos que eu sou apaixonado, que é vida. Esse é o planeta Terra, o planeta Vida. É um planeta que tem. Você não, um dia eu vou virar para a Wanda e falar assim: Wanda, me dá o número exato de organismos, de seres vivos que existem no planeta Terra, bom? Que é uma coisa simplesmente incalculável. Super obrigado, É tá? verdade. Obrigada a você, Ulisses. Foi um prazer te conhecer, falar com você. Fico à disposição Nossa, para vou te outros chamar mais vezes, bate-papos hein? presenciais, online, e quando eu estiver em Piracicaba, eu vou te avisar que eu quero ir te visitar. Tá, apesar que eu citei Piracicaba, que fica aqui pertinho, eu moro em Campinas. Ah, melhorou então, ficou mais fácil. Não, tá, mas eu vou te contar uma coisa, dá perfeitamente, um monte de gente de Campinas faz. Faz o quê no fim de semana? Vai almoçar em Piracicaba, que tem aqueles Uhum. restaurantes ao lado do Rio Piracicaba e é uma delícia de comer peixe lá. Sim, 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 já Tá bom? estive lá. Então tá, Tá querida. bom. Vânia Pankiewicz, eu falei de várias revoluções e tem revolução do quê? De um monte de gente jovem, um monte de gente linda, um monte de mulher no agronegócio, um monte de gente com esse sorriso maravilhoso, tá? Porque é gente que tem prazer no que faz, tem amor no que faz, como a Vânia, ela disse aí numa resposta, gosta demais do que faz. É por isso que a gente está fadado ao sucesso, o agronegócio, que tem muita gente boa trabalhando. Vocês acompanharam essa conversa com a Vânia Pankiewicz, e vocês vão acompanhar nos nossos dois espaços de internet, que é o nosso site de notícias, agrorevenda.com.br, o nosso site corporativo, que é o grupopublic.com.br, e a conversa com a Vânia vai tornar-se também o podcast Radar Agro, né? Que a gente coloca nas plataformas Amazon, Deezer, Spotify, Apple e Google. Vânia, muito obrigado e até a próxima, tá? Obrigada, até a próxima. Tchau, Tchau. tchau.